Ok, ainda falando sobre os dados da população, certo? Nós falamos anteriormente, né, da população residente na nossa região, que é formada por pardos, por brancos, por pretos, por indígenas e pela população amarela. Diz assim: no que se refere aos indicadores sociais, a região norte apresenta alguns índices menores do que a média nacional se comparadas aos estados do Sudeste e do Sul. As taxas de mortalidade infantil, principalmente dos indígenas, são superiores. Então, a nossa região ainda sofre muito com a mortalidade infantil, certo? Seja por falta de políticas públicas, ligadas principalmente ali em relação à população indígena, certo? Então, a gente ainda sofre muito com isso aqui na nossa região, ok? O saneamento básico precário está entre os principais problemas urbanos da região. Como você viu no gráfico da página 29 do tema 2, de acordo com o IBGE, o número de crianças de 0 a 14 anos que em 2012 viviam em domicílios com deficiência de saneamento básico, sem abastecimento de água, sem esgotamento sanitário por meio de rede coletora e sem coleta de lixo, era de 10,2% no país. Na região norte, 22,1% das crianças não tinham esse serviço em casa. Então vejo que a região norte, enquanto o Brasil no geral é de 10,2% essa falta de saneamento básico, né? Aqui na região norte é de 22,1%, certo? Inclusive Belém ainda sofre com essa falta esse saneamento básico precário, ok? Então tem várias cidades aqui no Pará que sofrem com isso. Não só no Pará, como na região amazônica como um todo, aqui na nossa região, tá? Na região norte. Tem Ananindeua, Marituba aqui no estado do Pará, perfeito? E outras cidades, Pará afora aí, ok? A educação é outro aspecto que mostra dados alarmantes. Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas com 10 ou mais anos de idade era de 10,6%, a segunda maior do país. Isso se reflete em outro aspecto do desenvolvimento, a renda da população. Veja no gráfico a seguir o rendimento médio mensal da população da região norte em 2010. O que você pode concluir? Olha só, diz assim, ó, região norte, rendimento mensal domiciliar per capita em 2010. Esse é o gráfico, certo? Olha, bora ver, salário mínimo, aqui é muito baixo, vejo, sem rendimento aqui na nossa região, 6,5% da população não tem rendimento, olha, certo? Então isso é muito, ok? É muito, é muito baixo. Aí na leitura ao lado diz assim, quanto às diferenças de renda entre os sexos, a região norte segue a tendência nacional. Em média, as mulheres são menos remuneradas do que os homens, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou IPEA. Isso pode ser verificado observando-se o rendimento médio mensal per capita por sexo em 2015. As mulheres tinham rendimento médio de R$ 698,10 e os homens de R$ 723,20. Então vejo que a média nacional já é baixa, aqui na nossa região é mais baixa ainda, ok? Essa diferença entre homem e mulher na hora do salário, do rendimento, ok? Então, essa ainda é uma diferença que a gente aqui na nossa região precisa acabar urgentemente, certo? Agora vamos falar diretamente sobre indígenas e caboclos, ok? Diz assim, da miscigenação entre os indígenas e os colonizadores brancos originaram-se os caboclos. Os indígenas e os caboclos interioranos são extremamente importantes para a preservação ambiental da região amazônica. São grupos humanos que conhecem bem a floresta e dela retiram produtos e alimentos que garantem sua subsistência, sendo reconhecidos pela utilização sustentável da floresta.
Na região norte, há aproximadamente 342 mil indígenas, ainda o censo de 2010, que no total falam mais de 180 línguas. Alguns desses povos vivem isolados até hoje. A maioria das comunidades habita as terras indígenas demarcadas pelo governo, como você estudou no tema 2. Ainda existem grupos que ocupam áreas em processo de demarcação ou que deverão ser identificadas. Então vamos lá, né? Indígenas e caboclos. Fala que eles são, diz assim, da miscigenação entre os indígenas e os colonizadores brancos originaram-se os caboclos, ok? Então, essa é uma miscigenação entre indígenas e os colonizadores, os portugueses principalmente, ok? Então, os caboclos são essa miscigenação, essa mistura entre colonizadores e os indígenas. E falo da importância deles, né, aqui para a floresta, que eles reconhecem bem, né, aqui a região, as florestas, e falo do que eles tiram de lá, né, tiram produtos e alimentos que garantem sua subsistência, sendo reconhecidos pela utilização sustentável da floresta, ou seja, eles utilizam os recursos da floresta de forma adequada, sustentável, sem agredir a natureza, ou seja, sem usar e não plantar novamente, ok? Então, essa é a importância dos indígenas e dos caboclos. E um outro fato aqui, né, que é quanto à população, né, de indígenas e caboclos, ou de indígenas, que aqui na região norte tem aproximadamente 342 mil indígenas. E desses 342 mil indígenas, eles falam mais de 180 línguas, ok? Deles mesmos, ok? Então, não esqueçam disso. A importância que eles têm aqui para a nossa região e para a floresta, certo? Outra coisa importante também são os aspectos culturais. Fala assim, a mistura de povos que compõem a população imprime à região grande riqueza cultural. A culinária, a música, as artes, as lendas e outras manifestações culturais da região norte são extremamente influenciadas pelas culturas indígenas, africana e portuguesa. Então, né, não esquecendo, as manifestações culturais são influenciadas pelas culturas indígena, africana e portuguesa, tá? Indígenas porque pela população que já vivia aqui, pela africana que foi trazida ao Brasil e pelos colonizadores, que é a cultura portuguesa, ok? Então, são esses três tipos de culturas que nós temos aqui. O carimbó do Pará, por exemplo, de influência africana e indígena, é um ritmo típico do litoral paraense. Outra importante manifestação cultural da região é o boi-bumbá de Parintins, no estado do Amazonas. Durante os dias de festival, dois grupos se apresentam, que é o boi garantido e o boi caprichoso. Ambos valorizam e enaltecem a cultura local e os povos indígenas em suas músicas e danças. O boi-bumbá, apesar de ter origem nas festas juninas portuguesas, é muito valorizado no Festival Folclórico de Parintins, com músicas que abordam as belezas naturais da floresta amazônica. Então, né, nós acabamos também, né, de uma forma, incorporando essas culturas que vieram de fora para cá, né? Além de termos a nossa aqui já aqui, né, que é a indígena, ainda foi introduzida a africana e a portuguesa, tá? E ele põe aqui como exemplo o carimbó, aqui no Pará, e o boi-bumbá, lá de Parintins, no Amazonas, certo? Então, fiquem com isso.